Dia 11 de junho, 10h49 da manhã. Significa que mais da metade do ano já passou. E provavelmente as tuas metas, assim como as minhas, ainda estão deixadas de lado um pouquinho. Estão ali de escanteio. Nesse vídeo a gente vai falar sobre Copa do Mundo, sobre objetivos, sobre procrastinação e sobre como eu venho enxergando o meu trabalho aqui na internet a partir de agora. Começando pelo básico, né? O canal do YouTube foi uma das minhas metas para esse ano, só que eu percebi que em algum momento eu comecei a procrastinar muito isso. Muito em volta, talvez, de um perfeccionismo. Então, a ideia que iniciou esse canal foi podcast. Queria fazer podcasts e eu queria publicá-los em algum local. No Instagram, por exemplo, isso não seria viável. Inclusive, vou deixar aqui o meu arroba do Instagram para você me seguir lá, caso tenha interesse. Veja só, depois que... No podcast eu tenho alguns critérios, né? Então eu tenho que estar interessado naquela pessoa, de entender um pouco a forma como ela enxerga a vida, e isso acaba sendo difícil, porque eu não vou sair apenas convidando profissionais ou pessoas aleatórias para a gravação, eu vou convidar alguém que eu tenha minimamente interessado, né, em conhecer. Então, isso tudo foi dificultando essa primeira parte. Então veio um estralo enquanto eu conversava com um amigo e depois com outras pessoas de uma comunidade, de que, vai ser legal encarar esse projeto. Então eu comecei a pensar na perspectiva de documentar minha trajetória, né, e, sei lá, se isso chegasse a monetizar o canal, por exemplo, traria também alguma renda, né, ainda que pequena. Nunca o objetivo foi viralizar, mas eu tenho um objetivo específico, que é ter um canal muito mais produzido, um canal muito mais pautado, com roteiros extremamente estruturados, com uma edição muito boa, e ao longo do tempo eu fui acumulando algumas condições para que isso se tornasse real. Então eu fui consumindo alguns vídeos no formato que eu gostaria, para entender as edições, como é que se encaixam, comprei cursos de edição, comprei também alguns cursos de roteiro, mas sinceramente a maioria deles são bem ruins, sabe? É coisa que eu já sabia fazer, mas não fazia. E esse provavelmente deve ser um problema que tu enfrenta também. O mercado digital ele virou uma coisa muito louca, né, hoje em dia, porque eles basicamente vendem solução para tudo, e na maior parte do tempo você já sabe fazer. Você só não tem a coragem de fazer, você só não tem a iniciativa de lidar com o desconforto inicial e executar. Então, foi uma coisa que eu percebi, né? Você comprando esses roteiros assim pra vídeo, como fazer gancho, como iniciar uma ideia, finalizar uma ideia, isso aí a gente aprende, sabe? Inclusive na escola. E por mais que a rede social seja um formato diferente, mas basicamente é habilidade de comunicação, né? Então, muitas das vendas da internet hoje se pautam apenas na insegurança, ou naquela velha ideia de se preparar para algo que nunca vai acontecer. E foi o espaço que eu acabei caindo, sendo bem sincero. Eu gravei muitos vídeos aqui para esse canal do YouTube, eu gravei vlog, eu gravei vídeos falando sobre temas sérios, eu gravei vídeos um pouco mais descontraídos, nesse sentido aqui de ser uma conversa. E o objetivo, né, depois desse papo com os amigos da comunidade, foi justamente esse. Eu vou documentar então um pouco da minha jornada dentro da minha carreira de psicólogo, e enquanto isso eu vou gerando vídeos simples, sem necessidade de uma edição, para que o tempo não fosse um impeditivo, sabe? Não fosse um empecilho, mas acabou virando, porque eu me apeguei a essa ideia de, não, eu quero fazer algo produzido nesse canal daqui. Então a partir de hoje, essa ideia muda completamente. Eu vou até tentar utilizar alguns dos vídeos que eu já gravei, e eu lembro que em alguns deles eu falava, esse canal vai melhorar, eu vou colocar uma edição mais específica, eu vou colocar cortes mais dinâmicos, eu vou mudar os cenários, mas não, agora eu já abandonei completamente essa ideia. E que bom, né, que a gente vai mudando. Tem aquela velha frase, né, de que você nunca consegue passar por banhar-se no mesmo rio duas vezes, porque nem o rio, nem você serão mais os mesmos. E é bem isso, né, a mudança ela é algo positivo. Então eu continuo ainda com essas ideias mais fixas, mas nesse momento eu acho que a mudança ela vai ser muito bem-vinda, até mesmo para me dar um combustível para eu começar a produzir mais conteúdo aqui para o YouTube. O YouTube é uma plataforma bem legal, e uma coisa que, veja só, eu pensei muito sobre isso ontem, e nessa ideia, né, vou fazer esses vídeos mais simples, e vou começar a lançar, e ver o que acontece, vamos ver o que dá. Né? Como eu falei, o objetivo não é pegar muitas visualizações, mas eu gostaria muito que eu conseguisse monetizar um canal, ter essa experiência, seria bem bacana para mim. E para quem vem do anonimato, como eu, por exemplo, eu lembro que teve um vídeo que pegou, acho que 20 visualizações, que eu publiquei, e eu não compartilhei para nenhum amigo.
E eu vi, caramba, velho, foi pra 20 pessoas, que legal isso daqui, sabe? Porque você não tem costume, né? Um vídeo que você faz, você não tá divulgando, você não tá patrocinando, e isso atinge pessoas, atinge um público. Então, acaba sendo também um fator motivador, né? Depois daquilo eu fiquei com um pouco. Eu lembro também que o primeiro comentário de uma pessoa desconhecida que chegou, aí eu pensei, caramba, realmente há muita possibilidade aqui dentro, né? Você não precisa ter milhares de visualizações, você não precisa ter milhões, você não precisa ter um público extenso, muito grande. Mas só o fato de você, sendo anônimo pela internet, conseguir alcançar outras pessoas em outras cidades, em outros países, cara, isso daí já é muito legal. E hoje eu recebo esse e-mail do YouTube, olha só, 7h50 da manhã. Eu não sei se a câmera focou aí, mas está basicamente trazendo as métricas do canal, né? E como eu falei, é um canal pequeno, não tô nem postando, mas eu fico genuinamente feliz quando vejo isso aqui, ó. No mês passado tive 2 novos inscritos, 16 visualizações no total e 10 minutos assistidos, sabe? Veja, é um canal que eu não tô me dedicando, né? Então, foram dos vídeos já antigos desse canal e tá chegando gente nova. Isso aqui indica algum interesse, né? Pelo menos. Então, isso tudo me motivou muito para continuar, para voltar, para reacender essa meta que eu tinha. O objetivo dele vai ser muito simples, eu quero fazer 30 vídeos em sequência, então eu quero publicar aqui pelos próximos 30 dias e ver o que acontece, sabe? Ver se esses números vão crescer, se eles vão diminuir, se eles vão se manter iguais, e principalmente ver como eu vou me sentir em função disso, porque existe um conceito dentro da psicologia que eu já falei aqui em outros vídeos, inclusive, mas eu não sei se eu postei eles, que é o conceito da autoeficácia, né? É um dos construtos dentro da nossa autoestima. E autoeficácia significa, em um resumo bem resumido, tá? E bem simples, o quanto você compreende que você é capaz de realizar suas tarefas, ou realizar tarefas que são impostas a você. Isso acaba mexendo no nosso senso de identidade, tá? E então eu quero ver se eu cumprindo com esses objetivos, né, com essa constância, isso acaba me trazendo algum retorno no próprio âmbito pessoal mesmo, sabe? Para eu conseguir ter aquela vontade, mais uma vez, de realizar todas as metas que eu coloquei ali. No plano geral, elas estão se encaminhando muito bem. Mas, por exemplo, algumas coisas que eu gostaria de ter feito no primeiro trimestre ainda não foram feitas, né? Foram adiadas. Então, o grande X da questão eu acho que é isso. Estou tentando achar formas, né, de voltar para aquele estado inicial que eu estava no início do ano. E é natural essa motivação baixar, né, ao longo do tempo. E você provavelmente está vivendo a mesma situação. Então, esse também é um convite para você. Tente achar um hábito que você quer desenvolver ou algo que você quer alcançar e diminua ele durante esses próximos 30 dias. Vamos junto comigo tentar fazer isso, sabe? Pode ser uma caminhada, pode ser uma academia, pode ser leitura, pode ser gravação dos próprios vídeos, pode ser se matricular em um curso novo, fazer aulas de artes, fazer aula de canto, fazer aula de inglês, fazer aula de alemão, enfim. O que você sente vontade de fazer, haja diante disso, sabe? É muito legal quando a gente tem ideias e essas ideias a gente consegue colocar na prática, trazer elas para o mundo real. Porque mexe não apenas no nosso senso, né, na nossa percepção de autoeficácia, mas mexe com a gente de um modo geral, né, com o bem-estar geral. Mesma coisa ao longo do tempo, principalmente na vida adulta, né, eu tenho 24 anos hoje, e eu fui percebendo muito disso. A vida adulta ela vai te levando para um lugar que nem sempre você quer estar. Então você vai assumir muitas responsabilidades, muitas vezes simplesmente cai no teu colo e você tem que se virar com isso. A vida adulta vai te jogar muitos imprevistos. Então, sempre vão existir situações que vão te levar para um local que você se sente sozinho, que você sente que não sabe mais o que fazer, que você não vê uma saída. E é nesse ponto que a gente para de viver, sabe? A vida ela começa a parecer que é um monte de planilha, um monte de checklist, e isso tudo vai tirando a nossa experiência da vida, né? Eu lembro que eu fiz um vídeo pro Instagram sobre um vídeo que eu vi na internet de um gringo perguntando para outro se ele gostaria de ter 10 milhões de dólares. Era 10 milhões ou 1 milhão, não lembro. E o rapaz falava, obviamente, né? Sim, eu quero ter esse dinheiro. E aí ele falava, mas tem uma condição, você ainda quer esse dinheiro? Ele falava, pô, claro, uma condição para 10 milhões é muito pouco. Ou para 1 milhão, não me recordo. E ele fala, a condição é que você amanhã não vai acordar mais. O dinheiro vai estar lá na tua conta, mas você não vai mais acordar. E aí a gente tem uma outra perspectiva, né, de que tipo, opa, talvez tudo que estamos fazendo, tudo que a gente está dedicando o nosso tempo, talvez possa ser em vão justamente pela morte, né? A morte ela vai demarcar esse fim. E a gente enxerga a morte como algo ruim.
mas os filósofos antigos eles gostavam de entender ela como um lembrete de que nós temos que aproveitar bem o nosso tempo. E como aproveitar melhor se não fazendo o que a gente verdadeiramente quer, o que a gente se sente realmente conectado, sabe? E eu não estou falando aqui dos prazeres rápidos, não. Porque, por exemplo, se você se vê diante de uma situação em que você precisa cumprir com a tua dieta ou comer uma comida extremamente gostosa e saborosa, a tentação do prazer mais rápido é iminente ali. Né? Eu não estou falando dessas distrações, eu estou falando realmente de você fazer coisas, de você construir na tua vida, na tua rotina, momentos que vão alimentar o seu ser interior, talvez, sabe? Aquela parte de você que realmente vai se sentir completa naquele momento, simplesmente por estar fazendo algo que faz sentido para você. Dentro da ACT a gente chama isso de um comportamento valorizado, né? Então, tenta achar esse atributo, tenta achar esse comportamento, essa característica, e vamos desenvolvê-la juntos nesses próximos 30 dias. O meu conselho é simplifique muito. Por exemplo, esse vídeo eu vou editar ele, vou cortar poucas partes, né, até porque eu comecei a gravar e precisei verificar algumas coisas, então eu vou cortar para botar o início, cortar alguma coisa que talvez eu tenha errado ali no meio, e depois já vou programar para ele ser publicado. O intuito desses 30 dias vai ser justamente você facilitar algo novo que te traga satisfação. E é um período de teste, eu posso passar esses 30 dias gravando vídeo e depois falar, nossa, odiei, não quero. Ou então eu posso falar, caramba, gostei muito, eu vou continuar. Ou posso adaptar, né? Não vou ser mais 30 dias no mês, mas 15 dias no mês, enfim, 15 vídeos no mês, perdão. Então, a gente tem que aprender a testar, né? Na vida adulta, quando ela te joga para esse lugar, ela começa a cercar todas as suas possibilidades. Então você para de sonhar. Olha que coisa interessante. Você para de desejar coisas melhores, muitas vezes, né? Caso isso afete muito a tua autoestima, a tua visão de si mesmo, a tua visão do mundo. Às vezes você começa a buscar muitas fugas, né? E é aí que entram os vícios. E eu vou fazer até um vídeo sobre isso posteriormente, porque recentemente eu vi alguma frase, talvez do Sêneca, que ela dizia assim, não importa quanto tempo você tenha, os seus vícios sempre vão consumir ele em sua totalidade. Então veja, conforme a gente vai agindo na direção que a gente quer, as oportunidades elas vão se abrindo, sabe? As coisas vão acontecendo, a gente tem que estar disposto a isso, né? O que a gente chama na literatura científica de abertura à experiência, sabe? Então esse é o meu convite para você. Eu prometi que iria falar sobre Copa do Mundo nesse vídeo, mas provavelmente não vai dar, já deve estar com uns 10 minutos aproximadamente. A intenção é essa, que sejam vídeos de 10 minutos pelo menos, ou no máximo. Então eu já vou encerrar esse primeiro vídeo por aqui, agradeço muito se você ficou, e vamos torcer pelo Brasil, né? Nesse sábado vai ter um jogo, não lembro qual é a seleção, mas vai ser o primeiro jogo oficial do Brasil. Acredito que a gente vai ganhar de 2-0 ou 2-1 pelo menos. E... só para finalizar essa questão, né? O YouTube também tem uma questão muito boa do documentário, que eu havia falado no início, eu acabei não desenvolvendo essa ideia. Vai ser muito legal. Eu daqui a 10 anos, por exemplo, daqui a 5 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, ver esse vídeo e analisar como era o meu contexto de vida, né? Porque, claro, aqui eu tô expondo o que eu quero, o que passa na mente, o que eu acredito que pode ser relevante para esse conteúdo, para esse vídeo. Mas esse momento de vida, daqui a 10 anos, vai ser algo completamente diferente, né? A gente tende a subestimar muito o poder do tempo que vai ser passado. Então, que vai se passar. Então, eu acho que vai ser muito legal quando eu olhar para isso aqui no futuro e pensar, nossa, eu estava nesse momento de vida, no meu âmbito profissional estava assim, no meu âmbito pessoal estava dessa forma, era esses os sonhos que eu tinha, estava iniciando um projeto novo, que era de 30 dias de sequência no YouTube, também tem outros projetos que eu estou tentando desenvolver, conforme, para esse mês eu ainda vou ter uma reunião marcada sobre esse projeto, então eu provavelmente vou apresentar ele aqui também para o YouTube. Claro, tentar entender, testar e viver, né? Agir de acordo com o que a gente acredita. Eu realmente estou acreditando que utilizar a internet como ferramenta, né, para desenvolver melhor meu campo profissional vai ser algo muito satisfatório, muito produtivo. Primeiro porque a gente consegue espalhar boas mensagens, então é um feedback que eu recebo muito no Instagram, sabia? E mais uma vez, eu sou uma pessoa anônima. Então eu tenho um pouco mais de 1.000 seguidores, talvez 1.200, 1.300, e é legal porque pessoas me mandam mensagens falando que gostam, que estão aplicando o que eu falo nos vídeos, isso é muito bacana. E segundo porque é questão do marketing, né? A maioria das pessoas que eu atendo hoje na minha clínica particular é por conta do Instagram, é por conta de rede social. Pessoas que me encontram por conta desse mecanismo, desse canal. Ou então são pessoas que me conhecem, né? Já me viram pessoalmente,
e aí elas me veem no Instagram também, lembram, associam, começam a me seguir, e a partir dali começam a pensar, caramba, eu acho que esse cara vai poder me ajudar. Então, quando a gente encontra uma área de interesse, eu acho que é esse o caminho que devemos seguir, sabe? De tentar nos aproximar disso o máximo possível, porque a vida vai nos distanciar, e nós mesmos também, seja por sabotagem, seja por medo, seja por duvidar da própria capacidade, seja talvez pela própria procrastinação, né? Por não ter tempo, e a gente sempre vai precisar ajustar estratégias, né? Então eu espero muito que esse vídeo tenha feito sentido para você que assistiu. Eu vou lutar contra os meus impulsos de reassistir esse vídeo por inteiro e tentar regravar ele. Isso acontece com bastante frequência. Eu gravo um vídeo, aí eu gosto no primeiro momento, e se eu não publico logo em seguida, eu fico querendo ajustar pontos, e aí depois eu já não gosto mais do vídeo. Enfim, eu lembrei também que esse vídeo teria como intuito 10 minutos, provavelmente já passou mais que isso. Então é isso, obrigado por ter ficado até aqui. Se você gostou, compartilhe, curta esse vídeo e deixa um comentário. Faz sentido isso tudo? Qual vai ser esse novo hábito, esse novo interesse que você deseja desenvolver nos próximos 30 dias? Vamos fazer isso juntos. Pratique o autoconhecimento e me segue aqui para mais vídeos. Valeu!